para aprender e, enfim, cada um dá o seu contributo, não é? Conforme acompanhamos o professor Daniel, esse projeto, o Dr. Lubito, já vem de 1902, pelo fundador Robert Williams, e nós estamos a dar continuidade, não é? É um projeto que passa aqui nas nossas províncias, Figueira, Uau, Guilherme, Chico, e, enfim, essas províncias também surgiram através desse corredor. Foi esse corredor que proporcionou o desenvolvimento econômico e social dessas províncias. Só para ter ideia, por exemplo, a província do Ambo tem 8 municípios onde passa o comboio. E, enfim, então, diz que Angola cresceu, ou seja, a região centro foi desenvolvida pelo corredor do Lubito. E já se falou muito sobre o passado do corredor e todos nós já conhecemos. Agora, a expectativa é o futuro, o presente e o futuro. Então, acompanhamos também sobre os volumes transportados já em 1960. Né? O doutor Daniel deu esse indicativo, que ele foi transportado 3 milhões de toneladas. Hoje, o CFB, anteriormente, ou seja, antes da concessão, não conseguia fazer 200 mil toneladas, pelo menos. Então, é para ver o Estado angular investiu forte em ativos neste corredor e precisava, então, desenvolver esse ativo que estava adormecido. E por conta do decreto presidencial 122/20, o Estado angolano fez a abertura de concurso público desse corredor de gestão do corredor, de exploração e manutenção da infraestrutura, e várias empresas concorreram, e dentre elas a Lubito Atlantic Railway, né, formada por 3 empresas multinacionais, que é a Motengil, a Trafigura e a Vetro, conseguiu ganhar o concurso. Então, através do decreto presidencial 205/21, o Estado angolano apurou a concessão da infraestrutura, suporte ao corredor do Lubito. Dia 25 de janeiro deste ano, a Lubito Atlantic Railway deu início às operações. E, bom, tem sido um sucesso até aqui. Nós já transportamos perto de 80 mil toneladas, quer no tráfego nacional como internacional. Ou seja, no tráfego nacional, nós estamos a trabalhar com a Sonangol, estamos a transportar o gás, estamos a transportar o combustível, estamos a trabalhar também com as cimenteiras, Cimenforte, FCKS, que é a fábrica do Kwanza Sul, cimento Ieto. Estamos a trabalhar também com a Carlinho e outros empreendedores também que, ao longo do corredor, vão solicitar o nosso trabalho. E, bom, a nível estratégico, prevê-se fazer também investimentos de grande escala, com a compra de 1.550 vagões e locomotivas, porque o corredor foi feita a reabilitação em termos da infraestrutura de linha, que havia feito e as estações, e mais algumas locomotivas, mas o que precisava eram vagões, que é para transportar o volume de carga que se pretende da zona encravada Copperbelt, não é? Que é a região de Poloese, enfim. E até agora nós estamos a transportar o cobre, estamos a transportar também enxofre. Acho que aperceberam-se que atracou um navio com 40.500 toneladas no mês de agosto. E a carga que está saindo aqui para a RDC é este enxofre, de lá para cá para vir o cobre. A nível de pessoal, nós estamos com 700 funcionários provenientes do CFD e também do Porto do Lubito, e pretendemos chegar a um time de 2.000 funcionários. E na medida que vamos evoluindo, vamos também reforçar a nossa mão de obra, né? Vamos capacitar o pessoal, por causa também da questão de compliance e também as boas práticas. A intenção nos próximos 5 anos chegarmos às 5 milhões de toneladas transportadas. É um grande desafio e também desde já contar com a colaboração de todos, é? Todas as forças vivas,
no sentido de fazerem com que esse projeto vá à frente. Tenho estado a notar que há muitas desinformações nas redes sociais ligadas ao projeto, mas queríamos deixar claro que até agora o projeto está a andar bem e precisamos sim de força de todos para que não seja um projeto frustrado, não é? Um projeto ambicioso, claro, vai trazer mais-valia, tanto do lado social e econômico para o país, e contamos com a ajuda e força de todos. Obrigado. Muito obrigado, doutora Pedro, pela sua outra intervenção. Vamos então agora trocar papéis. Nós estamos na academia e estaremos nas vestes de professores. Vamos aqui apresentar algumas preocupações aos nossos estudantes na entrevista, né? E vamos tornar também a nossa conversa um bocadinho menos formal e queremos que todos saímos daqui com alguma coisa sobre o que foi dito. Bem, estamos na academia e olhando para a etimologia da palavra estratégia. Foi dito muitas vezes aqui que o indivíduo está numa zona estratégica. E a etimologia da palavra estratégica leva-nos a uma ideia de comando, ação para planejamento. Eu gostava de perguntar ao Dr. Otoniel se, de facto, Angola, dentro deste projeto Corredor do Lubito, estará a comandar ou a ser comandado. Obrigado. Sim. A questão é simples. Angola, o saudoso presidente Agostinho Neto dizia que Angola é e será a trincheira física da produção real. E quando nós falamos dos países da linha da frente, já em 96, a SADC assinou, institucionalizou o protocolo de transportes, tráfego, meteorologia, comunicações, e que era a África do Sul que liderava esse processo. E daí tem os primeiros corredores de desenvolvimento econômico surgido, efetivamente, na África do Sul. Os países da linha da frente, Angola já era independente, o grosso modo estava a Namíbia, e Angola liderou e fez com que esses países também se tornassem. E isso coincidiu com a queda do regime do apartheid. Pelo visto, Angola está a comandar, né? Está de facto a comandar, daí que todo visto ele tem a sua extensão, lá de Angola é o Luan, pois por RDC, aproximadamente 700 quilômetros do território da RDC, pois faz mais 400 a 500 quilômetros do território da Zâmbia, mas o Lubito tem a sua porta de saída pelo Índico, né? No corredor da Beira, em Moçambique. Já, a professora Ana Duarte fez referência da estrada trans-africana, número 9, sai exatamente daquela zona. Então, está de facto a comandar, recentemente agora, cerca de 5 dias, na quarta-feira passada, a margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi assinado um protocolo entre o governo angolano, o Ministro dos Transportes, o Dr. Ricardo Viegas de Abreu, e o seu homólogo zambiano, o Dr. Fernando Caído, assinaram em conjunto com a Africa Finance Corporation o financiamento da construção do ramal que vai estender ou conectar a atual infraestrutura crítica do Benguela à Zâmbia. Tal como sabe, nós não temos nenhuma ligação direta, seja por ferrovia, seja por rodovia digna deste nome, da rodovia que conecta para a Zâmbia. Essa linha férrea, que terá do nosso lado aproximadamente 300 quilômetros, do lado da Zâmbia para Angola, mais 500 quilômetros, vai fazer 800 quilômetros, e irá ser estruturado de dobro nos próximos tempos, por oportunidade à liderança da Angola, inclusive, do comando que tem aqui sobre estes países subtravados. Claro está
depois iremos olhar na sequência do nosso debate, da nossa conversa. Eu quero estar que iremos depois ver as questões ligadas à geopolítica do próprio corredor. Muito obrigado, doutor Daniel. Não é? Nós depois teremos esse espaço para o contraditório. Queria também rapidamente estender a palavra ao doutor Justino com a seguinte preocupação. Doutor Justino, o corredor do Lubito foi marcado por preocupações ambientais, não é? Principalmente a desflorestação. De acordo com o trabalho que tem estado a fazer, principalmente na área, sente que este problema está ultrapassado? Provavelmente teríamos que não. O problema não está ultrapassado porque o nosso contexto de subir ainda é bastante desafiador. Na minha primeira intervenção sinalizava sobre esses aspectos, mas permitam acrescentar. A Ganda, por exemplo, é uma região, do ponto de vista de produção de mudas florestais, é bastante histórica, não é? Através, sobretudo, do eucalipto. E hoje faz muita exploração do eucalipto, tanto no município da Ganda. Mas a Ganda é um dos municípios que hoje é bastante atingida pelas próprias alterações climáticas. Os dados que eu apontei inicialmente fazem referência à própria Ganda. Mas nós entendemos não ser um problema isolado da Gana. Não me parece ser um problema conjuntural, é próprio, é mundial. O problema das alterações climáticas é um problema mundial. Mas, no entanto, é bastante comum para este corredor que estamos a fazer referência. O corredor do Lubito, efetivamente, para a província de Benguela. No nosso entender, no âmbito das políticas públicas, me parece que há toda a necessidade de começarmos a prestar uma maior atenção sobre isso, ver até que ponto é que a própria desflorestação que a nossa província, de modo muito particular, e se queremos estender este corredor, vai ganhando, pode constituir agenda de trabalho para o governo, por exemplo. Mas a nossa reflexão em torno do domínio do desenvolvimento rural não para por ali, sobre a questão das alterações. Nós temos grandes problemas, por exemplo, ligados com a legalização de terras. Existem conflitos de terras. O nosso contexto é muito propenso sobre essa perspectiva. E a questão, ainda que os moderadores não tenham colocado, a questão que se coloca aqui é até que ponto, por exemplo, o investimento que se está a fazer para animar efetivamente o produto do litro pode ser motivos para agudizar o conflito de terras no nosso próprio contexto. Daí considerar que talvez haja alguma necessidade de se prestar atenção neste domínio, de modo que o desenvolvimento que se vislumbra como o corredor do Lubito não venha empobrecer outra classe, não é? Sobre a perspectiva da exploração da madeira, sobretudo, e sobretudo também por conta dos conflitos fundiários que vai ganhando nos últimos tempos da nossa província e, efetivamente, por conta desse investimento estrangeiro que sem querer fazer tecnologia, pode agudizar, não é? Pode efetivamente agudizar. Mas as políticas, do ponto de vista do repovoamento florestal, daí a nossa ligação com a perspectiva da política pública, pode ser uma alternativa diante desta situação que tem a ver com o desflorestamento, o desmatamento, não só por conta das grandes empresas, mas também aí um conjunto de produção de carvão no nosso contexto, que uma alternativa, até uma alternativa econômica ou de renda para as famílias, vê, portanto, o carvão como uma forma de rendimento às mesmas. Muito bem, doutor Justino. Vamos agora endereçar a nossa questão à doutora Paula Bartolomeu. Um pouco falou, penso que terá mais minutos nessa ronda. Primeiramente, para situar, se calhar, todos os presentes à volta do papel da água. E, sobretudo, olhando para os desafios que se impõem. Estamos a falar de transporte de cargas, médios, enfim, e espera-se, aliás, há uma dúvida que paira à volta de todos os interessados, ou seja, como é que será feito esse processo de certificação?
carga e logística que irá circular à volta do corredor. Se calhar trazer aqui o enquadramento, e também tentar exatamente qual é a água e o que é a água. Pronto. A água é a Agência Natura de Certificação de Cartas Logísticas da Obra. É uma instituição sob tutela do Ministério dos Transportes. Ela foi criada em 2021, se não tenho erro, 19 de setembro de 2021, secretário presidencial 226/2021. E este órgão antecedeu o Conselho Nacional de Arrecadores e o Corredor do Vidro, que era o gabinete do Corredor do Vidro. Foi extinto, essas duas instituições foram extintas e, em seu lugar, foi criado a AGA. Talvez, para muitas pessoas, como estranho, ou ouvimos falar. Mas, no entanto, a AGA tem um papel, e teve um papel muito importante naquilo que eu hoje o corredor do desenvolvimento do Rio. A água foi mandatada para supervisionar, regular e fiscalizar toda a atividade logística do país. E, especialmente, o nosso workshop, o corredor do Rio. A função da água, o corredor do desenvolvimento do Rio, é analisar os pontos de produção, não só agrícola, de toda a ordem, de forma a criar a infraestrutura que vai dar suporte à atividade dos trabalhadores. Estamos a falar de agricultura, estamos a falar de indústria, estamos a falar de serviços. No contexto atual, o foco hoje, o foco primário, é criar infraestruturas que vão dar suporte ao setor agrícola, nomeadamente infraestruturas logísticas, de armazenamento, conservação e criar a interligação com os outros produtos, temos também para que todo o sistema logístico do país, ou pelo menos que frente à atividade que agora, tenha um suporte para o seu sucesso. Nós sabemos que produzir e não movimentar o produzir quando produção nas outras áreas acontece muito pouco. O país tem estado a testemunhar um aumento significativo da produção agrícola. Hoje fala-se de números muito mais acolhedores do passado. No entanto, há um estrangulamento da movimentação desta casa. Por quê? Porque nos falta ainda criar aqui um sistema, uma rede logística para dar suporte. Eu vou fazer aqui um pequeno exercício. Nós tivemos um ano, atrás, e eu percebi que o âmbito, para o meio da produção de vinho, produção de hortícolas, é muito forte na produção de frutas. Frango, por exemplo. Muitos de nós comem, aprecia os morangos de frangos, são produzidos no âmbito. Sabemos que o morango é um produto perecível. Depois de comer, tem poucas horas se manter fresco. O que é que tem acontecido? A produção ali, uma boa parte já se tem essa produção ali, existe, mas não existem sistemas, não existem infraestruturas para conservar esta produção. Faz com que mais de 40% que é produzido estrague-se. Quer dizer, nós estamos ainda no início do problema. A produção já tem. Uma vez eu estive numa conferência, ele disse: olha, aqui, não vou deixar de
eu disse, olha, eu não sou a favor daquilo que dizem que agora não existe a negócio. Então, eu tenho um professor, aqueles brancos, que sabem, da experiência, sabe? Há negócio com agronegócio. Sim. Assim, quando explicou exatamente a sua situação, eu percebi que, sim, o agronegócio não é só escutar, quando o agronegócio é produzir, vender, transformar, e nós temos essa atividade no país. Não nos níveis que gostaríamos, mas, no entanto, somando esta população de pessoas, chega à conclusão que a produção perde-se. Por quê? Não existe, ou ainda temos debilidades nos sistemas de conservação, tanto a temperatura controlada, como não há um hub, uma plataforma que congrega essa produção. Então, o produtor colhe e depois ele tem que correr muito rápido para vender, porque se ele não vender, vai perder. E se ele perder, vai perder dinheiro, se calhar, também não vou mais fazer. Última vez eu fiz 10 hectares e perdi tudo, não tinha, e desisto. Então, não acontece essa desistência do setor econômico. É preciso existir essas infraestruturas que vão dar este apoio. Por quê? Eu produzi morangos. Podia um morango, eu sei que a 10 quilômetros da minha produção, ou um pouquinho mais, eu tenho uma infraestrutura que pode, ao meu custo, conservar essa produção. E, ao mesmo tempo, nessa infraestrutura, já pode existir também o intermediário que vai dizer, ok, eu compro a produção e eu vou levar para o lado do centro de distribuição. E também, naquela infraestrutura, pode existir um outro agente que vai dizer, eu compro e vou transformar o morango em geleias, em doces. Quer dizer, uma infraestrutura que congrega todos os atores, para que essa produção não se perca como está acontecendo nesses anos. Temos a questão agora do tomate. Benguela, no centro, só no tomate. O que é que tem acontecido com o tomate? A uma certa época, o tomate chega, pelo menos em um ano, é assim, a 2.000, 1.500, mil quase na caixa. Isto é porque o tomate vale só 1.500, 2.000 a caixa. As pessoas produziram. Estão desesperados para que o produto não seja, não pereça nas suas mãos, com ele perder tudo. Então eu prefiro vender a um preço irrisório e ganhar algum com esta atividade. O que tem acontecido é que depois temos um inverno. Na época em que já não há produção de tomate, há um aumento exponencial. A taxa de moeda chega a ser vendida a 40.000 quadros. Com as plataformas logísticas eficientes, podemos então criar aqui um equilíbrio. A produção, há um período que é conservado, que é o período em que já não há produção de tomate, está fora da época, mas ele foi conservado, ele foi transformado para que a sua vida útil possa então alcançar muito mais dias do que aquele que normalmente, sem conservação, não iria alcançar. Então, a água tem a responsabilidade, aqui no todo o Rio e em outras partes do país, criar essas infraestruturas, promover a criação dessas infraestruturas, promover o debate de como é que o setor gostaria que essas infraestruturas fossem materializadas. Também é importante dizer, às vezes nós decidimos, vamos fazer isto, aquilo, sem consultar quem realmente vai precisar. Criamos infraestruturas que depois não vão de encontro às necessidades. Então, sim, de uma forma muito resumida, este é o papel que a ACLA tem estado a desenvolver nos últimos anos, que é dinamizar dentro das plataformas de justiça tecnológica. Muito bem, doutora Paula Bartolomeu, ficou esclarecida a dúvida, volta ao papel da ACLA. E nós vamos colocar umas duas questões de caráter transversal, e aqui os oradores são todos convidados a responder, na eventualidade de se identificarem com as mesmas.
Uma primeira questão tem a ver justamente com a qualidade da linha que se vai usar. Portanto, há uma pergunta muito cómica, eu vou colocar mesmo com a pitada de humor, não é? Para que sirva de reflexão e também de entretenimento. Pergunta-se nos bastidores se os americanos vão usar a linha ferra dos chineses. Quer dizer, na perspectiva. Essa é uma das questões. Uma outra questão, nós quando associamos o agronegócio, e aqui convidamos o tanto engenheiro, tanto a água, pensávamos numa perspectiva de ser um desafio, não é? E porque também rola pelos bastidores, porque a linha ferro, ou seja, o comboio vai simplesmente transportar minério. Então estamos a falar de uma verdade absoluta ou uma utopia. Obrigado. É uma pergunta transversal, portanto, todos os oradores são convidados a participar. Bem, sobre essas duas questões, a primeira, se os americanos vão andar na linha dos chineses. Bem, a linha não é dos chineses, a linha é de Angola, quem sabe. Okay? O empreiteiro foi os chineses. Assim como existem também em outros segmentos, como roupa, telefones, enfim, a linha é dos angolanos. Mas aqui a perspectiva é a qualidade. A perspectiva da qualidade. Sim, apesar de ser feita pelos chineses, a nossa linha tem uma boa qualidade. Por quê? Porque nós temos estado a receber comboios de outras latitudes, sobretudo o comboio da Novos, que é um comboio que sai da África do Sul, passa por Tanzânia, vem até aqui. A linha, o que falta é o quê? O que falta são manutenções constantes. Na medida que vai se usando a linha, o balasto vai saindo, o balasto são as britas, vão saindo, e é preciso juntar, é preciso fazer ataques, é preciso manutenções constantes. Daí que atualmente limitamos a velocidade dos comboios. Por quê? Porque a Motengil está distribuída ao longo da malha ferroviária a fazer esses ataques, essa manutenção, para quê? Para que daqui a uns meses possamos aumentar a velocidade do comboio. Estamos a andar aí com uma velocidade ligeira, 50, 40 horas, mas a intenção é aumentar daqui a uns meses para 70, 80 horas. Doutor Antoniel, não sei se quer participar. Aquilo que eu a dizer quando fez a classificação do estado da linha ferro, talvez não podemos ser tão omissos ao ponto de pensar quem concorreu ao concurso decidiu ficar com essa ela não tinha grande valor. Exemplo, tanto temos aqui o registro. Quando fez a avaliação, passou por um processo de avaliação. Também as infraestruturas rodoviárias são classificadas, sendo uma classificação que é dada pela Associação Internacional, União Internacional dos Caminhos de Ferro, UNICEF, que vai de 0 a 10. Nessa classificação de 0 a 10, a linha ferro de caminho de ferro de caminhão teve a classificação de 6, no universo de 10. E de 6 por quê? No decorrer do processo de reabilitação, algumas pontes não foram substituídas. De modo que as locomotivas modernas que hoje são utilizadas no General Electric, elas têm uma capacidade de 22 toneladas por eixo, que está acima de alguma desses pontos, total de 5 pontos. E ainda foram projetadas por uma capacidade de locomotivas a vapor, cujo o peso por eixo andava a volta de 16 toneladas por eixo. Com exceção desses 5 pontos, somando-se o facto de, desde a entrega definitiva da obra,
feita pelo primeiro chinês, a linha verde não sofreu nenhum processo de manutenção. Está a ser feito agora, pelo consórcio. E por que isso não aconteceu? Porque, por incrível que pareça, essas são as coisas que acontecem no nosso país. Já começamos a nos acostumar mal, não podemos nos acostumar com o que não é bom, com o que não é correto. Prende-se com o fato de, no final do processo de reabilitação, o caminho de campo que não recebeu ou não ficou com nenhum equipamento de manutenção. Durante esses cerca de 8, 10 anos, os comboios foram andando, a quem diga que Deus é angolano, talvez seja. Foi andando, quer dizer, sem que a linha fizesse qualquer manutenção digna deste nome, com ataques, com máquinas específicas, fazer a manutenção. Nossos irmãos angolanos foram fazendo, então um pouco aquilo que temos com a agricultura. 66% da agricultura é feita com catarras que nem sequer são produzidas em enxada, nem sequer são produzidas no país. Olha, era salvaguardar as devidas proporções, era exatamente assim. Durante esses cerca de 10 anos, foram sendo feitas as manutenções no caminho que estava pensado. Agora, são consórcios, já estão muitos aspectos positivos da função, e começaram a ser feitas com maquinaria, né? Na agricultura, já estamos a falar do 4.0, 3.0. Está agora também no caminho, já começamos já a falar de agricultura 3.0. Então, é necessário que tenhamos essa sensibilidade. E mais, somar para sulfato, ou só para sulfato. E essa linha é uma linha, apesar dos seus defeitos, insuficiências, é uma linha ainda nova porque ela foi projetada para receber, para ter uma circulação de 50 comboios dia. 50 comboios diariamente. No sentido ascendente e descendente, deveriam estar a passar na linha que teve que pegar. Hoje, ou até a concessão, só passaram 8. E mesmo esses 8, eram já 6 aqui no Lubito Bequeiro. Está bem? Então, ela ainda necessita de ser verdadeiramente explorada. Agora, quem também contribuía, já não contribuirá, quem também contribuía para a estabilização da linha? A nossa falta de valores, a nossa falta de educação, a nossa falta de princípios. Uns dizem não é fome, é mesmo só falta de tudo isto. Porque retiram a brita são aquelas pedras, né? Retiram as pedras, uma linguagem assim mais direta, retiram as fixações de suporte, as portas. Então lá temos depois os nossos irmãos a terem de andar a pé, muitas das vezes, para zonas que nem sequer têm acesso à estrada, quilômetros e quilômetros, ao longo dos 1.289 quilômetros até o Luau, para verem onde está desapertado e poderem fazer a manutenção, ainda de manual. Temos aqui um grande trabalho para esse aspecto, e nesse aspecto, uma vez mais, parabenizar esse fórum de segurança, de educar-nos, nossa população. É necessário também, a professora Ana Duarte, no domínio da extensão e investigação, também promovamos um conjunto que é com a arte, como também com a Ministra do Painel, e a arte, outras instituições, a sensibilização das nossas populações. Já não para terminar, não me perguntaram isso, mas era só para complementar que é a minha conversa. Provavelmente aqui nessa sala existirão muitos investidores ativos ou privados que querem investir no produto do meu colega não disse, mas também sou com a área. Quem quiser investir, deve endereçar. Proposta de um decreto executivo conjunto, recentemente assinado do Ministro dos Transportes e do Ministro do Planeamento. É também aqui na área, está bem? Portanto, os colegas que pretendam investir, assim que terminar a sessão, podem contactar quem é que quiser
Ela já tem na pasta o requerimento para assinar, como temos. Muito obrigado. Doutora Andrea, queria já responder à segunda questão, que tem a ver com o transporte de carga, ou seja, mulher, não só. Obrigada. 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 Mas a questão tem. Muito obrigada. Eu posso apenas concluir, mas gostaria também o Arthur, porque isso tem mais a ver com a Mar. Na sua explanação, o Arthur já fez a referência que eles não se dedicam apenas à transportação do dinheiro, né? Mas também de combustível, têm trabalhado com a carrinha, que não é combustível, fins ambientais, e com outras instituições. Logo, o comboio não é apenas para o transporte de dinheiro, mas sim de toda a tipologia de carga e se quiser transportar para Portugal. Mas o Arthur também. Bem, é basicamente isso que a Andrea frisou. O comboio serve para transportar todo tipo de carga. Nós, nesse momento, não temos vagões para transportar animais. Se tiver um curral, se quiser transportar gado e tudo mais, não. Mas se for carga seca, carga congelada também não. Ainda não temos vagões frigoríficos. Para animais e frescos ainda não temos, mas o resto podemos transportar. Portanto, nessa altura, o sonho dos agricultores passa a ser um sonho perdido, não é? Ou seja, não é possível transportar. Não, é possível. É assim, nesse momento, nós a LAR está a transportar cargas acima das 5 toneladas, só para frisar aqui. Quem tem caixas de banana, repolhos e tudo mais, vai contar com o transporte pelo CFB. O CFB está a fazer o transporte de passageiros e cargas que vão até 5 toneladas. Essas cargas, o BIE, por exemplo, é muito forte na produção agrícola, tem estado a dar apoio no transporte de caixas de tomate, enfim, produtos agrícolas, batata, enfim. E esses agricultores têm estado a contar com o apoio do CFB. Agora, se tiver carga acima de 5 toneladas, então pode contactar a LAR. Muito bem, obrigado. Vou também endereçar aqui uma pergunta ao Dr. Fernando Pacheco e outra à doutora Ana Joana. Dr. Fernando Pacheco, como está a nossa capacidade de produção para atender ao mercado externo? E, neste sentido, qual é a sua opinião em relação à revitalização do setor agrícola? Neste momento, em Angola, a autossuficiência, a produção de alimentos apenas existe 3 tipos: banana, mandioca e batata doce. Estou a falar dos produtos comercialmente mais importantes, ou do ponto de vista alimentar mais importantes. Quando falamos dos outros, nós estamos a importar. Para dar uma ideia, nós importamos 80%, 90% do arroz que consumimos. 80% a 90%. Tenho então desse lado. Mesmo respeito à soja. O milho, eu disse há bocado que eram necessárias. As necessidades do país são de 10 milhões de toneladas. No ano passado produzimos 3,6 milhões de toneladas. Então, isto significa que a capacidade para exportar tem muito pouco. E, de facto,
pensam e defendem posições diferentes. Eu, na minha perspectiva da segurança alimentar, a minha primeira preocupação é dar alimentos aos ambulantes. Os economistas, a primeira perspectiva é que a economia tenha. Não. A economia. Escassez. Tem rendimentos. De uma forma mais genérica. Mas